Eu vou te contar uma coisa sobre Sete Além que ninguém te fala. Não é a parte dos prédios tortos, nem das pessoas com rosto estranho, nem dos ônibus que aparecem do nada. É outra coisa. Você não vai para Sete Além porque pegou o ônibus errado. Você vai para Sete Além quando Sete Além decide que você é o passageiro certo. E eu descobri isso do pior jeito possível. Eu trabalhava num shopping, fechando loja às 10h30 da noite todo dia. Saía morto com dor nas costas, cheiro de fritura, impregnado na roupa, e ia direto para o ponto de ônibus em frente ao estacionamento. Era sempre o mesmo ônibus, 314, via centro. Último horário, 23h05. Se eu perdesse, tinha que pegar 2 ônibus diferentes, gastar mais e chegar em casa quase 2h. Então, eu ficava neurótico com hora. Naquela terça-feira, porém, tudo atrasou. Cliente enchendo o saco, cartão recusado, gerente revisando caixa. Quando eu saí, eram 23h07. Corri pelo estacionamento, escorregando no piso molhado da limpeza. Quando virei para a rua, vi o 314 já se afastando do ponto. Levantei o braço num impulso idiota, como se o motorista fosse parar no meio da avenida só por minha causa. Ele não parou. Eu fiquei parado ali, ofegante, vendo as lanternas vermelhas diminuírem até virarem 2 pontos invisíveis. Atrás de mim, o shopping apagou as luzes da fachada. Naquele momento, eu só pensei numa coisa. Fudeu. Hoje eu chego em casa de madrugada. Fui olhar o aplicativo de ônibus no celular para ver as opções. Sem sinal, não 4G fraco, nada. Sem barra, sem ícone, sem nada. Parei, dei aquele tapinha no aparelho, ativei e desativei o modo avião. Nada. Olhei em volta. A rua estava estranhamente silenciosa. Não era aquele silêncio de cidade tarde da noite. Era um silêncio pesado, espesso, como se o som tivesse sido arrancado do ar. Nem carro passando, nem gente na calçada, nem barulho de bar ao longe. Só eu. O ponto de ônibus vazio e as lâmpadas da rua acesas demais, fazendo um halo esbranquiçado no asfalto. Foi aí que eu ouvi o barulho de motor, vindo devagar, de trás da esquina. Um ônibus surgiu na curva, mas o letreiro não estava claro. As letras apareciam meio queimadas, como quando o painel está com defeito. Ele se aproximou, desacelerou e parou exatamente no ponto onde eu estava. A porta abriu com aquele chiado longo de ar comprimido. Eu li o letreiro com mais atenção. Não era 314, era 317. Só que tinha algo estranho. Na frente do número, bem pequeno, quase apagando, uma palavra, 7, alguma coisa. Pensei que fosse setor oeste, sei lá. A mente completa o que ela quer ver. Eu hesitei, mas eu estava cansado, com sono, sem sinal no celular e sem paciência para esperar outro. Pisei no degrau. O motorista era um homem magro, pele muito clara, cabelo ralo. Usava o uniforme normal da empresa, mas alguma coisa no rosto dele me incomodou. Os olhos. Não era só a cor, que eu nem lembro direito. Era o jeito como ele olhava para frente, sem piscar, como se a visão dele atravessasse tudo. Ele não perguntou nada. Não pediu cartão, não pediu dinheiro. Só soltou uma frase sem olhar para mim. Hoje tem lugar. Fui andando pelo corredor, surpreso com o ônibus quase vazio. Tinha umas 6 pessoas no máximo, todas sentadas do lado esquerdo. Ninguém no lado direito. Achei estranho, mas o cérebro sempre tenta normalizar as coisas. Vai ver, todo mundo prefere lado da sombra, fugindo da luz da rua, pensei. Sentei do lado direito, na penúltima fileira. Quando joguei a mochila no colo e relaxei as costas, percebi outra coisa. Ninguém estava mexendo no celular. Ninguém. Nenhum reflexo de tela. Nenhum fone de ouvido. Muita gente até olha para o nada, mas ninguém fica tão parado daquele jeito. Eles não se mexiam, não cruzavam perna, não coçavam o rosto e, principalmente, não olhavam pela janela. Todos encaravam o encosto do banco da frente, como se tivessem sido colocados ali e esquecidos. O ônibus arrancou.
A viagem começou normal, mas a paisagem mudou depressa demais. Saímos da frente do shopping, entramos numa avenida e, de repente, a cidade parecia errada. Os prédios estavam onde sempre estiveram, mas as janelas pareciam mais estreitas. Os postes eram mais altos, inclinados, como se tivessem sido esticados. As fachadas de loja não tinham letreiros. Era como se alguém tivesse apagado todos os nomes. Só blocos de concreto sem marca, sem logo, sem cor. Eu me inclinei para ver melhor. A luz da rua tinha um tom meio esverdeado, doentio. Parecia iluminação de hospital antigo. Olhei para o aplicativo do celular de novo. Continua sem sinal. Nem Wi-Fi, nem dados, nem localização. Nada. Só o relógio travado em 23h17. Achei que fosse bug. Travei, destravei, reiniciei. 23h17. Sempre 23h17. Foi aí que comecei a ficar inquieto. Um senhor sentado 2 fileiras à frente mudou de posição. Foi o primeiro movimento que alguém fez desde que eu tinha entrado. Ele virou levemente a cabeça e me olhou por cima do ombro. Não era um olhar de curiosidade, nem de irritação. Era como se ele estivesse confirmando uma informação. Os olhos dele pareciam fundos demais, como se tivessem sido puxados para dentro. A pele era lisa, mas de um jeito estranho, como se alguém tivesse passado uma borracha nas rugas. Ele olhou para mim por 3 segundos. Depois, voltou a olhar para frente. Naquilo, uma mulher do outro lado também virou o rosto. Depois, um cara lá na frente. Um por um, todos os passageiros foram se virando, devagar, até me encararem. Eu estava sentado do lado direito. O único do lado direito. Todos os olhos, do lado esquerdo, apontados para mim, atravessando o corredor. Não havia expressão nenhuma nos rostos. Nem raiva, nem curiosidade, nem simpatia. Era vazio. Eu sentia a garganta secar. Virei para o corredor, pronto para levantar. A mão do motorista tocou o botão de parar, fazendo aquele barulho metálico. Mas ele não diminuiu a velocidade. A voz dele ecoou pelo ônibus, sem emoção nenhuma. Primeira vez? Demorei 2 segundos para perceber que ele estava falando comigo. Quê? Ele não olhou para trás, só repetiu. Primeira vez em Sete Além? A palavra bateu na minha cabeça como um soco. Sete Além. Claro que eu já tinha ouvido falar. Lendas de internet, histórias de fórum, prints de WhatsApp. Aquele papo de ônibus errado de madrugada. Eu sempre achei engraçado. Inventam cada coisa. Só que naquele momento, com todas aquelas pessoas imóveis me encarando, as janelas mostrando uma cidade sem placas, o relógio travado e o silêncio pesado, a piada perdeu a graça. Eu engoli seco. Isso é pegadinha? Tentei rir. Alguma ação de marketing? Vídeo assustador para TikTok? O motorista não respondeu. Só mexeu levemente o pescoço como quem se alonga. Foi quando eu reparei numa coisa que não tinha visto antes. No espelho retrovisor, em cima da cabeça dele, o reflexo do rosto parecia desfocado. Não como quando o vidro está sujo. Desfocado como quando a câmera não consegue reconhecer que aquilo é um rosto de verdade. Tentei apertar o botão de descer. Nada. Puxei a cordinha. Nada. Levantei, andando na direção da porta da frente, ninguém me acompanhou com o olhar. Eles continuaram parados, como se nada estivesse acontecendo. Fiquei ao lado do motorista. Deixa eu descer no próximo ponto. Peguei o ônibus errado. Ele falou tão baixo que quase se confundiu com o barulho do motor. Você não pegou o ônibus errado. Então qual é? Sete Além existe agora? Ele finalmente virou o rosto para mim. Os olhos, de perto, não tinham íris. Era só um cinza leitoso sem brilho. Sete Além sempre existiu, respondeu. Você que demorou para entrar. Eu ri de nervoso. Tá, beleza, entendi, pegadinha. Posso ir embora agora? Ele não mexeu um músculo. Ninguém entra aqui à força, continuou. A gente só para quem já está vindo faz tempo. Eu olhei pela janela.
Não reconhecia mais nada. As ruas eram mais largas, mas não tinha carro nenhum. Alguns prédios tinham janelas iluminadas, mas a luz parecia vir de algo errado, como se fosse brilho de TV repetido ao infinito. Não havia pessoas na calçada. Não havia árvores, só concreto, postes altos. E uma neblina fina grudada lá em cima como um teto sobre a cidade. Meu estômago embrulhou. Eu quero descer, falei, sentindo a voz falhar. O motorista respirou fundo. Você já desceu? Eu não entendi. Como assim? Ele apontou com o queixo para o fundo do ônibus. Olha de novo. Virei. Na última fileira, do lado direito, alguém estava sentado no lugar onde eu tinha me colocado quando entrei. Um rapaz, mesma mochila que a minha, mesma jaqueta, mesmo tênis, mas o rosto era meu e não era. Parecia uma versão mal impressa, com os traços todos levemente deslocados, como se alguém tivesse tentado me copiar de memória. Ele estava olhando pela janela, imóvel. Eu senti o chão sumir. Que porra é essa? O motorista voltou a encarar a estrada. Você pediu para descer, desceu. O que está sentado ali é o que ficou. Eu tô aqui, gritei. Eu tô em pé falando com você. Tá, ele concordou. Aqui, não lá. Ele fez um gesto vago com a mão, indicando a própria cabeça. Você saiu, mas não sabe ainda. Nessa hora, a coisa que eu mais senti não foi medo. Foi raiva. Raiva de estar cansado, fudido de sono, preso num turno de shopping e agora ainda cair numa alucinação coletiva patrocinada pela minha própria cabeça. Tá bom, falei. Eu tô sonhando. Isso é um sonho lúcido, pesadelo, sei lá, já li sobre isso. Se eu pular, me aproximei da porta e dei um chute, só que o impacto veio diferente. Eu esperava sentir o metal duro, frio, vibrando de volta. Mas meus pés atravessaram alguns centímetros, como se a porta fosse feita de gel espesso. Um arrepio subiu da sola do pé até a nuca. O motorista falou tranquilo. Porta física é só pro lado de lá. Aqui é a intenção. Se você não sabe para onde quer ir, não sai. Eu encostei as mãos na barra de ferro do corredor. Ela também parecia menos sólida, como se minha pegada não tivesse peso suficiente. Olhei para o retrovisor de novo. No reflexo, eu não estava lá. O banco do carona parecia vazio. Só que eu continuava em pé, na frente dele. Onde a gente tá? Perguntei, forçando cada sílaba. No meio, ele respondeu. Sete Além não é um lugar para onde você vai. É o lugar que aparece quando você fica demais em onde não quer estar. A frase entrou grudando no cérebro. Eu pensei em todos os dias repetidos, naquela mesma rotina, naquele ônibus, naquele caminho, na sensação de vazio que vinha antes do sono. Tem gente que bebe, continuou o motorista. Tem gente que se mata. Você prefere ônibus? Eu comecei a respirar rápido demais. Então isso aqui é o quê? Purgatório? Inferno? Metáfora? Ele deu de ombros. Chama como quiser. O nome não muda o destino. O ônibus diminuiu a velocidade. Pela primeira vez, vi uma placa. Era grande, verde escura com letras brancas. Mas não eram letras que eu reconhecia. Pareciam traços em espiral, meio borrados. Mesmo assim, minha cabeça traduziu como se tivesse lido português. Setelinha, próxima parada. Eu desço aqui, eu disse. Não, respondeu o motorista. Aqui é só transferência. Transferência para onde? Ele olhou de novo para o espelho, para o banco onde meu eu sentado continuava imóvel. Para alguém que ainda não decidiu se quer entrar ou não. O ônibus parou. A porta abriu sozinha. Do lado de fora não era ponto de ônibus. Era como uma estação vazia, sem bancos, sem placas, sem gente. Um espaço grande de concreto, envolto por neblina. Eu dei um passo para fora. O chão parecia sólido de novo. Atrás de mim, todos os passageiros continuavam no lugar.
Ninguém levantou, ninguém olhou. O motorista recostou-se no banco. Quanto mais você anda aqui, mais difícil é voltar, ele disse. Mas às vezes... dá. Eu me virei. Como? Ele apontou para o meu bolso. Você trouxe. Enfiei a mão no bolso da jaqueta. Senti o plástico do meu celular. Puxei. Dessa vez tinha sinal, mas o ícone da operadora não era o nome de sempre. Era uma palavra só, Sete Além. O relógio marcava 23h17. Pisquei, 23h18. Levantei os olhos. Do outro lado da estação vazia, vi alguém andando na minha direção. Era uma menina, talvez uns 18 anos, farda de fast food, crachá no peito, cara de exausta. Ela olhava para o celular, aparentemente sem perceber nada de errado. Eu olhei para o meu. Uma notificação apareceu na tela. Transferência disponível. Aceitar. O botão sim piscava. O não existia. O motorista falou, sem levantar a voz. Sempre tem alguém tão cansado quanto você estava quando entrou. Se você aceitar, volta. Se não aceitar, continua. A menina se aproximou do ônibus sem me ver. Eu fiquei entre ela e a porta. Senti uma coisa horrível crescendo dentro do peito. Não era coragem. Eu nunca contei isso para ninguém. Não porque eu tenha medo de não acreditarem, mas porque eu tenho medo de que alguém reconheça o padrão e perceba que pode acontecer de novo. Foi num turno de hotel, durante a madrugada. Um plantão tranquilo, até aparecer o nome 604 piscando no painel. Para contexto, eu era recepcionista noturno. Quase ninguém ligava depois da meia-noite, mas às 02h03 o ramal do quarto 604 tocou. Peguei o telefone e fiz o padrão. Recepção, boa noite. Silêncio. Não aquele silêncio de ligação muda. Era silêncio, respirado. Eu ouvi alguém respirar fundo, como se estivesse muito perto do fone. Senhor, posso ajudar? Mais 3 respirações, lentas, pesadas. Depois, algo pior. Um estalo seco, como alguém segurando o aparelho com a mão tremendo. E uma frase, sussurrada, mas firme. Ele voltou. Engoli seco. No sistema interno, o 604 constava como ocupado desde terça. Mas o hóspede estava viajando. Tinha feito check-out entrando e nunca voltado. O quarto deveria estar vazio, trancado. Eu revisei o sistema 2 vezes. O 604 estava bloqueado para limpeza, sem ninguém lá. Liguei de volta. Chamou uma vez, 2, 3. Na quarta, alguém atendeu, mas não falou nada. E eu percebi um detalhe que fez minha pele arrepiar. Não havia som ambiente. Nenhum eco de quarto de hotel. Não tinha televisão, ventilação, nada. Era um silêncio, como se a pessoa estivesse num lugar sem paredes. Desliguei. Fui até o segurança, mas ele riu. Deve ser linha cruzada, normal à noite. Nada ali era normal. Peguei a chave mestra e subi. O corredor do 6º andar tinha aquele cheiro conhecido de carpete velho. Mas naquele dia, estava mais frio, como se o ar tivesse parado. Cheguei na porta do 604. A luz do corredor piscou 2 vezes. Eu não sou de me impressionar fácil, mas senti uma pressão estranha nas têmporas, como quando você entra em lugar com altitude diferente. Tentei girar a maçaneta. Estava trancada, o que era bom. O problema é que o trinco mexeu sozinho. Não foi minha mão. Eu senti o movimento vindo de dentro, como se alguém tivesse destrancado por mim. A porta abriu 1 centímetro, o suficiente para eu sentir o ar gelado escapar. Eu deveria ter voltado, mas algo naquele milímetro aberto parecia pedir que eu visse. Empurrei devagar. O quarto estava completamente escuro. A luz não acendeu. Tentei usar o celular. A lanterna falhou. Tocou uma vez e apagou. Mas no reflexo ruim da tela, deu para ver algo no canto do quarto. Um contorno, alto, parado. Senti a garganta travar. Não consegui falar. O contorno não parecia humano. Era estreito demais, comprido demais. E tinha algo no jeito como ele se apoiava no canto.
como se estivesse desabado ali. Eu dei um passo para trás. O contorno também se moveu, mas sem som, como se deslizasse. Senhor! Minha voz saiu trêmula. A figura parou, e então ouvi outra coisa vinda do banheiro, uma respiração. Não daquela figura, de outra, mais pesada, mais intensa. O quarto não tinha uma pessoa, tinha duas. Fui recuando até o corredor. A porta começou a fechar devagar, sem eu encostar nela. Antes de fechar totalmente, ouvi uma voz, mais clara dessa vez. Ele não devia ter entrado. A porta bateu. E o corredor ficou quente de repente, como se nada tivesse acontecido. Desci correndo, chamei o segurança, voltamos juntos. Quando ele abriu a porta, o quarto estava do jeito padrão. Cama feita, ar ligado, luzes normais, banheiro seco, nenhum sinal de alguém. E o telefone fora do gancho. O segurança riu de novo. Você se assusta fácil. Mas tinha um detalhe que ele não viu. Na tela do telefone, antes de eu colocar no gancho, aparecia o último número discado. Recepção 0203. Ou seja, alguém do quarto 604 realmente tinha ligado para mim. Fui revisar as câmeras. O corredor do sexto andar mostrava tudo normal, até 0203. Neste minuto exato, o vídeo travou por 2 segundos. Quando voltou, a porta do 604 estava entreaberta e uma sombra fina entrava rastejando. Não era humana, não era animal, era algo dobrado errado. A sombra sumiu dentro do quarto e segundos depois a porta fechou sozinha, sem ninguém tocar. Eu pausei. A sombra não era minha, nem do segurança, nem de cliente. Parecia a silhueta de alguém que tinha sido esticado, até perder o formato. Em 0317, a porta abre de novo, mas nada sai. Só uma linha fina escura, como fumaça densa rastejando pelo chão, indo até a câmera. Quando toca a lente, o vídeo corrompe. Eu chamei o gerente. Ele só disse, 604, e suspirou fundo. Esse quarto sempre dá problema, ele disse. Como assim? Ele evitou meu olhar. Antes de você entrar aqui, um hóspede sumiu nesse quarto. Sumiu como? Abriu reclamação. Disse que tinha alguém no quarto dele durante a madrugada. E no dia seguinte, não encontraram ninguém. Nem ele. O gerente nunca detalhou, mas trancaram o quarto por meses, até liberarem de novo. Perguntei se o hóspede tinha sido achado. O gerente respondeu sem hesitar. Depende do que você chama de achar. Como assim? O corpo nunca apareceu, mas a voz dele continuou ligando para a recepção por meses. Meu sangue gelou. O gerente me encarou sério. Quando o painel piscar 604 de madrugada, não atende. E se atender, não responda. Por quê? Ele respirou fundo. Porque quem atende costuma virar a próxima voz. Pedi demissão uma semana depois, mas isso não me livrou. 3 meses após sair do hotel, meu celular tocou a 0203, número desconhecido. Atendi. Respiração pesada, igualzinha àquela noite, e uma frase, a mesma frase. Ele voltou. Joguei o celular no chão. Respiração continuou, mesmo sem encostar, mesmo com o aparelho distante. Fui até a porta da minha casa. Do lado de fora, havia um estalo. O mesmo que ouvi na porta do 604. Um estalo, pedido para abrir. Por instinto, olhei pelo olho mágico. Não tinha ninguém no corredor, mas vi uma sombra fina, esticada, parada no teto, como se estivesse presa acima da porta. Ela mexeu a cabeça lentamente e caiu no chão como líquido. Eu dei um salto para trás. A sombra formou um contorno, alto, fino, torto, o mesmo do quarto 604. Ela encostou na porta, fazendo a madeira vibrar. E então ouvi o sussurro. Ele não devia ter atendido. A porta bateu sozinha, por dentro. Eu nem toquei. A sombra deslizou pelo chão, entrando pelas frestas da parede. Meu apartamento ficou gelado. Meu celular vibrou mais uma vez. Na tela, só uma mensagem. 604 transferido.
Eu não faço ideia do que isso significa, mas desde aquele dia, não durmo antes das 03 horas. Toda madrugada, às 02:03, meu celular toca. Se eu não atendo, o estalo aparece na porta. Se eu atendo, a respiração volta, a sombra volta, o 604 volta. Eu não sei quanto tempo tenho até virar a próxima voz da ligação. E agora que você ouviu meu relato, preciso te avisar uma coisa. Ontem à noite, pela primeira vez, o telefone não tocou. Mas hoje, ele vai tocar para alguém. A sombra precisa de outro número, outro receptor, outro primeiro contato. E ela sempre escolhe alguém que ouviu a história até o fim. Se seu telefone tocar a 0203, não atenda. Não importa quem seja, não importa o que peça, ou você vai entender o que é o quarto onde as vozes não morrem. O quarto que liga sozinho, o quarto que espera, o quarto que não esquece. E então, você vai descobrir por que eu não devia ter contado isso. Porque agora, o ramal do 604 sabe seu nome e está esperando. Madrugada, 0203. Quando o primeiro estalo tocar na sua porta, não olhe, não responda, não atenda.